Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Capa, Sérgio Cherci Júnior, Dr. Ludwig. Dentro da Revista Espírita tem o capítulo 7 da mediunidade curadora. Como o texto é longo, hoje a gente vai ver a parte 2, que eu dividi o texto, né? O que nos pede o honrado correspondente é nada menos que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada no livro dos médiuns e em muitos artigos da revista, a propósito dos casos de cura e de obsessões. Ela está resumida no Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito das preces pelos doentes e dos médiuns curadores. Se um tratado regular e completo ainda não foi feito, isso se deve a duas causas. A primeira é que, a despeito de toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é a mais grave, está na insuficiência de noções que possuímos a respeito do assunto. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo, mas o Espiritismo que começa ainda não pode ter dito tudo. Ele não pode, de um só golpe, mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente ele mostra fatos novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os já conhecidos. Mas é necessário tempo material para tudo. A mediunidade curadora deveria ter a sua vez. Embora parte integrante do Espiritismo, ela é por si só toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades de obsessões, tão numerosas e complexas que também elas influem no organismo. Não é, pois, em algumas palavras que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos em todas as outras partes do Espiritismo, mas como aí nada queremos introduzir de pessoal e de hipotético, procedemos somente pelas vias da experiência e da observação, não nos permitindo os limites desse artigo lhe dar o desenvolvimento que comporta. Resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. Os médiuns que recebem indicações de remédios da parte dos espíritos não são o que se chama médiuns curadores. Pois eles próprios não curam. São simples médiuns escreventes, que têm uma aptidão mais especial que os outros para o gênero de comunicações, e que por isso mesmo podem ser chamados médiuns consultores. Como outros são médiuns poetas ou desenhistas, a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Quem diz médium diz intermediário. A diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador é que o primeiro magnetiza com seu fluido pessoal, e o segundo com o fluido dos espíritos, dos quais serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e dos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Mas passando através do encarnado, pode alterar-se como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Como todo remédio se altera, se permanece muito tempo no recipiente impróprio e perde em parte sua propriedade benéfica. Daí para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar
sua depuração, isso é, melhorar a sua moral, segundo este princípio vulgar. Limpai o vaso antes dele vos servirdes, se quiserdes ter algo de bom. Só isso basta para mostrar que o primeiro que aparecer não poderá ser o médium curador, na verdadeira acepção da palavra. É muito longo. Não dá para dar continuidade, não. Vou parar por aqui. Então, o que ele quer dizer para a gente já foi falado, inclusive, em textos anteriores a esse aqui. Eu acredito que, por ser pela Revista Espírita, são diversos espíritos, né, que dão essas comunicações falando do mesmo assunto da mesma forma, para reforçar. Inclusive, as palavras que foram utilizadas aqui no final foram idênticas às palavras que foram faladas aqui no começo do texto, em capítulo anterior. Não sei se é o mesmo que deu a comunicação, né? Não sei se a fonte é a mesma, isso eu não consigo lembrar. Mas, de qualquer forma, ele tá falando pra gente o seguinte: médium curador, porque tem muita gente que chega num centro espírita e fala, sou médium curador, né? O curador, é lógico que ele é o mais procurado, o que se diz curador. Quem é que não tem dor e quer sanar a sua dor? Então, se você conhece um médium curador, você vai querer procurar ele, você não vai querer procurar um que apenas seja um magnetizador que dá passe. Você vai querer o curador, porque ele está se dizendo um cara que vai acabar com o teu problema. Nós temos ainda muito enraizados essa deficiência de discernimento. Não tem essa da gente receber uma cura do nada, nós temos que merecer essa cura. Nós temos que ter aprendido com a doença, com a dor, com o sofrimento, antes de se curar. É um processo. Ninguém fica com uma comorbidade, uma doença, uma dor, um sofrimento, seja ele qual for, e vai lá e procura alguém que, eu preciso que você tire a minha dor. A pessoa vai lá e tira. Se fosse assim, pai e mãe não sofreria tanto com as febres que os filhos têm quando estão no berço. A gente colocaria a mão lá e tirava a febre da criança. Então, tudo tem um porquê, uma lógica anterior à dor e ao sofrimento. O curador, ele tem um conhecimento, ele tem uma moral, ou pelo menos deveria ter uma moral mais adiantada, para sentir a presença do mentor, para trabalhar em conjunto com esse mentor, com esse espírito mais elevado, que ele, o espírito elevado, é que vai trazer a cura para a pessoa se chegou o momento dela se curar. Então, a ajuda é 90% do espírito que está acompanhando esse médium curador. Ele é apenas um canal. O médium magnetizador, ele vai pegar a energia que ele tem e distribuir às pessoas que vêm para serem assistidas. Não é desmerecendo o magnetizador, porque às vezes, por exemplo, essa semana mesmo eu estava com o corpo mole, um pouco de tristeza, assim, vinda do nada. A gente desconfia quando essas coisas acontecem. E quando eu fui fazer o meu evangelho segunda-feira à noite, o que aconteceu? Eu comecei a abrir a boca. E isso é uma coisa natural, não é forçado. E quando você começa a abrir muito a boca, pode ver que eu acho que o vídeo que eu fiz à tarde da segunda-feira, eu cheguei a abrir a boca durante as leituras. Eu estava bem, a minha vibração estava baixa. E na hora do evangelho, danei abrir a boca. Eram os miasmas fazendo aquela limpeza, saindo os miasmas, que são energias negativas que a gente acumula de alguma forma. Um pensamento, uma fala, ou porque ouviu alguma coisa, ou porque você estava perto de alguém que tinha uma baixa vibração e você acabou pegando aquilo. Tanto é que eu até... Desculpa, gente, estou garganta ruim. Lá no Face eu ainda brinquei na segunda-feira. Falei, eu tô de saco cheio de gente que só vem perto de mim para reclamar. Né? E na verdade era uma brincadeira que tinha um fundo. Realmente as pessoas me pegam muito para reclamar. De ficar falando dos seus problemas pessoais, mas em forma de reclamação. Não de comentário, de pedir uma ajuda,
uma palavra amiga, mas de ficar desabafando, aqueles desabafos que parece que são eternos, né? Todos ao mesmo tempo, a gente não aguenta também. Aí eu coloquei lá no Facebook, pelo amor de Deus, chega, não quero mais ouvir o problema de ninguém, pelo menos por um tempo, me dá um tempo. Porque a gente abraça essas energias. Então, se você vai no centro espírita com uma energia desse tipo, que só é uma energia, você pega um médium magnetizador, o passista, ele tira essa energia de você, porque a energia dele pode te limpar. Ele está te desejando bem, ele está querendo que você fique melhor. Então, o desejo, toda a vibração positiva daquele médium realmente faz uma limpeza em você. Não precisa nem ser necessário toda aquela ajuda do plano espiritual. Lógico que ele não está sozinho, ele está sendo amparado na câmara de passe. Né? A gente estudou aqui no início que, de repente, uma pessoa pode, através da sua energia, magnetizar, fluidificar uma água, dar um passe numa pessoa, pode, não sendo necessário aquela presença do campo espiritual mais favorável. Mas se ele está vibrando, é uma coisa que depois eu fiquei pensando, de qualquer forma, esse médium não vai estar sozinho. Porque se ele está vibrando coisas boas, tem a possibilidade, sim, de bons espíritos estarem com ele, auxiliando nessa magnetização. No passe, na fluidificação de uma água. Ele não vai estar sozinho fazendo isso. E nem é bom fazer isso fora de um centro espírita. Então, no centro espírita sempre tem uma aparelhagem e um grupo de espíritos que estão ali para ajudar no trabalho de passe e outros, né? Já o curador, o médium, ele recebe, ele é o transmissor, ele é o canal para que a espiritualidade superior que está ali trabalhe no assistido. Ele realmente, ele vai fazer essa ponte. O magnetizador até pode ser feito, mas não no grau que é o curador. Eu entendi assim, que o magnetizador ele pode estabelecer uma harmonia, um equilíbrio no espírito de alguém, encarnado ou desencarnado. Mas o curador são dores, sofrimentos, né, comorbidades físicas, morais da pessoa, espirituais da pessoa, que ele pode realmente entrar nesses detalhes da pessoa e trabalhar mais do que o magnetizador. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Não sei se eu estou entendendo correto, né? Se alguém entendeu diferente, coloca aí no nosso canal. Mas o que eu tenho entendido é que existe essa pequena diferença. Não é que um é melhor que o outro. Todos os dois, na verdade, como disse lá no princípio, né, de todos os textos que nós lemos, ele falou, todos os médiuns são curadores, é só que um nível maior, outro nível menor. Então, vamos dizer que o magnetizador seria um curador de nível menor, com comorbidades, com situações menores, não tão graves como uma doença de câncer, ou uma outra doença, um cego, sei lá, doenças desse tipo assim, que aparentemente não tem cura. E aí chegou o momento da pessoa se curar, porque ela aprendeu com aquela situação a ser uma pessoa melhor, ela se desenvolveu, chegou o momento dela, como Jesus também falava nas suas curas, né? Que não era ele que estava curando, mas a fé da pessoa. Mas, na verdade, lógico que Jesus era uma luz, era e é um ser supremo, de elevada moral. Então, ele conseguia atuar através das suas vibrações, da sua energia, no campo da pessoa assistida, que tinha uma fé muito grande nele. Então, para que aconteça toda e qualquer cura, como eu vi uma moça comentando no Quai, né? O segredo é a fé, é esse mesmo, né? Não tem outro caminho. Então, o fluido humano, ele pode, quando esse médium curador, ele não estiver bem, ele não estiver moralmente bem, ele não estiver de acordo com aquilo que é orientado a respeito de alimentação, de conduta, ele tem uma carne humana, que tem fluidos, né? Então, se ele for receber um espírito superior impregnado na sua carne, né? A energia de um animal, por exemplo, ele comeu carne, se tiver impregnado nele a energia sexual, porque ele teve, né, uma noite, um dia de sexo com alguém,
dispensando energia. A energia sexual é a mais poderosa de todas, mais forte de todas. Então, tanto é que as pessoas trocam energia, elas se sentem fortes. Se elas não trocam energia, elas caem. A gente vê o comportamento das pessoas diferente depois de um ato sexual. Então, se ele vier todo impregnado com alguns vícios, algumas atitudes, pensamentos, vibrações que não sejam de acordo com a elevação moral do espírito que vai atender o assistido, o espírito vai atender de qualquer forma, mas ele poderia atender se fosse num corpo mais limpo, com pensamentos e vibrações mais limpas. Mas se ele estiver contaminado, seja por algum motivo que for, as energias desse espírito mais elevado vão passar por ele, mas não vão chegar no assistido do jeito que deveria, com a mesma intensidade, com o mesmo, entre aspas, poder que teria se o corpo tivesse mais limpo, se a mente estivesse mais limpa. Por isso que é tão necessário os médiuns, curadores, magnetizadores, sejam quais forem, ter uma rotina, ter regras, ter limites, ter uma disciplina para trabalhar o mediúnico. Caso contrário, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, Então, até aqui, ele coloca essa diferença que existe entre o magnetizador e o curador e falando da importância da disciplina ao médium para que ele possa realmente colaborar no trabalho mediúnico e não atrapalhar os espíritos mais elevados de fazer o trabalho ao assistido, Pelo que eu entendi, é isso. É praticamente um repeteco do que a gente já tinha visto em texto anterior aqui. Esse é o item 1, a respeito do fluido, do corpo, e que ele pode atrapalhar se tiver com vício, se ele não tiver regrado durante o trabalho mediúnico. Esse é o fluido humano. Aí amanhã a gente vê o fluido espiritual.